Quem é você, além de mãe, esposa, cuidadora, dona do lar, trabalhando fora? Se eu te fizesse essa pergunta hoje, você responderia com facilidade ou ficaria um silêncio? Porque você não sabe mais quem você é. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes Maternas, esse nosso podcast que chega aí para você toda segunda-feira às 19 horas com episódios novos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que é um tema muito profundo. Aqui no podcast a gente tem falado muito sobre isso, sobre a gente se perder da gente mesmo, cuidando de todos. Então quero te convidar a ficar aqui até o final, porque vai ser muita coisa, vai ter muita coisa que vai realmente mexer com o teu coração. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Ivete, sou mentora, terapeuta e estou aqui junto com a Cleide, neste projeto. Já vou passar para ela se apresentar nesse projeto maravilhoso do Vozes Maternas. Beijo no coração. Aliás, deixa um coraçãozinho aqui pra gente e já manda para aquela mãe que também precisa ouvir isso. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, junto com esse projeto aqui que a gente está. E trazendo esse gancho aí da Ivete, que muitas vezes você cuida de tudo, cuida de todos, e às vezes fica perdida, sem saber, e perde a identidade. Eu quero trazer a história de uma amiga, e a minha amiga, gente, eu tinha uma admiração por ela, sabe? Que ela chegava, o esposo chegava, ai, que roupa que eu vou vestir hoje? Ai, essa aqui, amor. Ai, que dia que é o meu exame? Ai, é tal dia. O filho, mãe, quando é que eu tenho prova? Filho, é tal dia. O que nós vamos comer hoje? Ah, mãe, não tem isso em casa? Não, filho, acabou, nós precisamos comprar. Mãe, onde é que está a minha bolacha? Lá naquele armário, lá, tudo certinho. Ela sabia tudo de todo, gente. Aquilo, eu olhava, eu achava bonito, até admirava. Até de ver aquela pessoa triste, solitária. E ela, sem perceber, aquilo foi acontecendo. Por quê? Os filhos vão crescendo, eles não vão mais perguntar tanto para a mãe. E ela foi ficando solitária e se perdendo, não sabendo mais quem era. E eu gosto de trazer na Bíblia, a Bíblia para mim é um manual de instrução, em Lucas 10, 41, 42, Jesus nos traz a parábola sobre Marta, Maria e Marta, que eram duas irmãs. E a Marta era muito prestativa. A Marta era essa minha amiga, sabe? Que fazia tudo, ia lá, limpava, organizava, fazia tudo. E Maria não. Jesus uma vez foi visitá-las, as irmãs, e Marta continuou lá, fazendo tudo, cuidando, limpando, organizando, fazendo tudo. E Maria recepcionou Jesus. Sentou-se a seus pés, os dois conversaram, os dois trocaram diálogo, tiveram intimidade. E Marta veio questionar Jesus sobre isso. Ela questionou, tá vendo, Jesus? Maria não faz nada, deixa todo o serviço da casa para mim. E Jesus parou, olhou nos seus olhos com toda a sua sabedoria e perguntou para Marta, eu vim lhe visitar. Tu achas que eu quero ficar te vendo limpando e arrumando a tua casa? Tu acha que eu estou preocupada se a tua casa está limpa ou está arrumada?
O que eu quero é o que Maria está fazendo. Presença. E quantas vezes você está sendo uma Marta na sua vida e deixando de ser Maria? Será que essa analogia não cabe a você que está me ouvindo agora? Que se preocupa com tudo, com todos os detalhes, mas esquece da presença, de estar presente nesta vida. Estar presente em ouvidos, presente de presença, de entrega de coração. Uau! E eu confesso aqui para você que quando eu estava montando os nossos episódios, porque sim, a gente se prepara, tá? Eu me fez refletir se muitas vezes eu não estava sendo Marta e não Maria. Eu convido você a fazer essa reflexão, porque talvez é isso que você precisa. E talvez vá um pouquinho para além, né? Eu já fiquei pensando, né? Como boas mulheres fazedoras que eu e a Cleide somos, né? A gente tem o dom de ser fazedoras e que é importante também, em alguns momentos, a gente precisa tomar ação e fazer. Sim. Mas quantas vezes a gente, como fazedora, né? Sendo a Marta, né? Tomando ação e fazendo tudo, a gente não tira do outro a oportunidade de fazer. Porque enquanto a gente faz, o outro não dá nem tempo de pensar em fazer. E às vezes a gente vai reclamar, talvez como Marta fez para Jesus, reclamar assim, tá vendo, Maria deixa tudo para mim. Mas será que também ela dá oportunidade para Maria fazer, ou ela passava como um trator, como muitas vezes a gente faz, tomando conta de tudo e já resolvendo, assim, ó, a gente acorda assim, tu arruma a lancheira do filho, tu faz isso, tu faz aquilo, sabe? E aí quando é hora de você olhar, já é 9 horas da manhã e você nem teve tempo nem de olhar para si. Não teve nem tempo de sentar na mesa para tomar um café, porque você arrumou a lancheira, você arrumou o filho, você, né, arrumou o café do marido, você aí levou o filho para... Aí você já sentou para tomar o teu café? Ou você sentou assim, ó, só com a bem na pontinha da cadeira, assim, ó, já pronta, correndo para qualquer um que te perguntasse alguma coisa, você já levantar rápido correndo? Você esteve presente naquele início de dia, e eu estou só usando o início do dia, mas isso serve para todos os momentos, sabe? Para aquela refeição em família que você realmente senta, ou você está só se preocupada em servir todo mundo, em todo mundo comer, e você... Quer ver quando você recebe uma visita, então? Né? Quando tem alguém na sua casa, você quer sim, você quer servir da melhor forma possível, mas será que essa pessoa não veio te visitar? Como na parábola de Jesus, né? Que Jesus veio para visitar as duas irmãs e Marta só sabia correr, fazer, resolver, sabe? E não teve tempo de sentar e escutar. E muitas vezes a gente olhar ali, né? A Ivete trouxe essa percepção de quem é mãe e tem filho pequeno. E muitas vezes acontece que quando a gente vai passando por esse trajeto, a gente vai ficando livre disso aqui, sabe? Porque quando o filho é pequeno, o que a gente faz? A gente está ali, tem que fazer. E você tem que fazer muitas coisas com ele no colo, você precisa... Sim. Porque afinal ele demanda. Sim. Ele tá realmente demanda e tá tudo bem. Sim, porque... faz parte. Mas aí, o que acontece com Marta e Maria? Tá? Os filhos vão crescendo, vão cuidar da vida deles. E daí, se você sempre foi Marta, o que acontece? Eles vão embora e o principal você não plantou.
Você não plantou a parada de sentar, conversar e ouvir. E aí você já nem sabe mais fazer isso. Sim, aí não tem mais, vocês não criaram essa conexão. E às vezes essa conexão que vai fazer toda a diferença lá na frente. Lá na frente, eu botei para trás, perdão. Então, lá na frente, e trazendo isso. E às vezes você precisa aprender a fazer isso. Porque sim, os filhos saem de casa. Sim, os filhos vão para a vida. E a gente precisa ter deixado uma boa plantação. Porque se eles voltarem, você não vai ter o que falar, o que conversar. Vocês não Você vão... só vai correr para tentar servi-los de novo da melhor forma possível. E é isso que eles vão esperar de você. Que eles cheguem e você sirva. Sim. Se você está aí nos ouvindo, está fazendo sentido para você, já deixa o seu like para a gente, porque realmente é importante para a gente saber se o que a gente está trazendo está fazendo sentido, se vocês estão gostando. Aperte o coraçãozinho, envie para aquela mamãe que está sofrendo com a síndrome do ninho vazio, com a síndrome de, meu Deus, meus filhos estão saindo de casa, e agora? O que eu vou fazer? E nessa síndrome do ninho vazio, eu gostaria de contar uma história, sabe? A história de uma mulher bem famosa, que eu tenho quase certeza que você deve conhecer, que é a nossa atriz, uma mulher maravilhosa. Ela é modelo também, né, Ivete? Sim. Ela é modelo. Eu tô falando sim porque eu já sei de quem ela vai falar. Porque sim, nós estruturamos o nosso podcast. A gente tem o nosso rascunho aqui para saber o que falar. Estudamos o assunto, né? Então, essa mulher, ela sofreu muito. Ela era muito bem-sucedida, ela tinha uma carreira incrível, uma família maravilhosa. Só que a partir do dia que o filho mais velho dela chegou e disse: mãe, eu vou fazer faculdade em Miami, o corpo dela todo já estremeceu. Ela ficou muito angustiada, sentindo um vazio muito enorme, mesmo antes dele acontecer. E aí, ela tinha 2 filhos, os filhos tinham pouca diferença de idade. Um pouquinho mais para frente, veio outro filho. Mãe, eu vou fazer faculdade na Austrália. Não, acho que foi Amsterdã, né? Acho que foi Amsterdã. Perdão, aqui, ó. Um erro de comunicação. Mãe, eu quero ir fazer faculdade em Amsterdã. E ela, como uma pessoa super famosa, que estava na internet, que estava ativa em tudo, ela desabou. É porque naquele momento o ninho ficou completamente vazio. E aí como você lida? Porque é aquela velha máxima, né? Todo mundo fala assim, crie seus filhos para o mundo. Mas o momento de eles partirem, não existe você ter pensado, vou prepará-los para o mundo. Mãe é mãe, ela vai querer o filho embaixo da asa a vida toda, por mais que seja necessário, seja importante. E aí quantas mulheres não sofrem caladas, né? Com certeza, que se fecham porque tem medo do julgamento, tem medo da crítica, tem medo do que os outros vão falar. Ai, que palhaçada, ela chorando ali porque os filhos foram embora. Mas essa atriz, tá? Ela foi para a TV. E falou publicamente, né? Ela não escondeu aquela dor. Ela apareceu com os olhos inchados. Ela falou do sentimento dela. E muitas vezes, talvez, você vai olhar e vai dizer, ai, que palhaçada. Mas era o sentimento dela.
ela desabou, sem filtro. Muitas vezes você aí não é nem tão famosa. Você tem medo de falar. Você tem medo de expressar o teu sentimento. Eu até concordo com você. Que depende aonde você for falar, pode do teu sentimento estar assim, ele virar quase um leão. Porque o outro vai te criticar tanto e você não vai saber lidar. Então, trazer esse olhar também, que primeiro você precisa estar fortalecida para depois expor seu problema todo. Porque ela, sim, era uma mulher bem resolvida, ela tinha uma família incrível, um marido especial, que estava ali dando esse apoio para ela. Então, ela conseguiu colocar, expressar do que ela estava sentindo. Mas é bem desafiador, né? Você pensar de fato. Mas aí que entra talvez o que você trouxe lá no começo do episódio, né? A gente precisa realmente plantar durante todo o processo dos filhos pequenos, plantar as coisas que vão te dar, vamos dizer assim, usando uma analogia, uma metáfora, que vão te dar os frutos quando esse ninho ficar vazio. Porque isso vai acontecer, porque faz parte do processo, sabe? Enquanto eles são pequenininhos, tu precisa dar toda atenção, te demandam um tempo, uma energia, te sugam, né? E eles vão crescendo, eles vão demandando cada vez menos de você a nível de necessidade. Vamos dizer, você vai continuar fazendo muitas coisas, mas eles já vão andar sozinhos, eles já vão se vestir sozinhos. Então, assim, essa demanda real necessária de sobrevivência, ela vai diminuindo. Até o momento que eles ficam adultos. E quando eles ficam adultos, eles tomam as suas próprias decisões. E que bom, né, no caso dela, né, que foram decisões assertivas, eles foram para estudar, eles foram para, né, porque poderiam ser escolhas não tão positivas, né, poderiam estar fazendo escolhas equivocadas e que trariam talvez muito mais sofrimento, sofrimento no sentido assim, porque uma mãe ver o seu filho caminhando para um lado que não traga benefícios, que não seja positivo para o lado negativo, é uma outra dor real. Com É uma certeza. outra dor real, porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrendo. Agora, eles indo para uma faculdade em outro país longe, é um sofrimento também, e é um sofrimento real e ele precisa ser dito, ele precisa ser expressado. Mas como então fazer? Então, para além de falar desse sofrimento, o que eu vou fazer? Depende muito das escolhas e de como você conduziu a tua vida até ali, para você sentir sim esse ninho vazio e faz parte, mas para que você continue vivendo e não só sobrevivendo da dor e da saudade. Entende como tem uma diferença de você saber o que fazer para, além da dor e da saudade, que ela vai fazer parte, esse ninho vazio vai fazer parte, mas como ela pode viver a vida dela? É aquela coisa, né? Vocês talvez estão aí nos ouvindo, né? Como que a Carolina continuou? Opa, fala Eu aí o acho que você não nome. tinha falado. Eu acho que vale, volta e fala. Então, é isso, né? Como a Carolina deu continuidade na vida dela sobre aquele... Só para contextualizar, estamos falando da Carolina Dickmann, né? Isso, eu vou... Porque talvez assim, opa, que Carolina? Essa história que a gente trouxe é a história real da Carolina Dickmann e que ela vivenciou toda essa síndrome. E para você perceber o quanto isso é importante, uma mulher que era cheia dos afazeres, cheia de compromissos, uma agenda super lotada, né? Como que ela agora iria preencher aquele ninho? Porque sim, por que o ninho ficou vazio? Porque ela tinha uma conexão muito boa com aqueles filhos, ela tinha amor, carinho,
E ela também educou os filhos para eles crescerem, evoluírem e irem para a vida, apesar de não estar preparada. Às vezes a gente acha que está, mas quando chega na hora de ir, tu percebe que não, que você não está preparada. E foi o que aconteceu. Ela desabou, ela chorou, ela trouxe os sentimentos à tona, mas ela permitiu o filho de seguir. Ela permitiu eles de seguirem esse papel. E às vezes você que está aí, que está vivendo essa síndrome, às vezes você não tem a agenda que a Carolina tinha para conseguir seguir com mais facilidade. Então, eu convido você que é esse o momento de você fazer o quê? Buscar aquilo que realmente você gosta. Agora, né, talvez os teus filhos já estão adolescentes e eles já não demandam tanto. Então, assim, de novo, é o que eu falei, quando eles são pequenininhos, ok, a gente às vezes precisa dar uma pausa e realmente atendê-los, porque eles precisam ser atendidos nas necessidades vitais deles. Quando bebê, quando até 2, 3 anos. Mas a partir dali eles vão começar a caminhar sozinhos, vão começar a fazer as coisas sozinhos, precisam de atenção, precisam que você esteja ali presente, cuidando, sim, faz parte. Mas quando eles já começam a ficar adolescentes e independentes de você, e aí eu digo, eles se alimentam sozinhos, eles se vestem sozinhos, eles precisam ter as responsabilidades dentro da sua casa também, a ponto de botar a roupa suja no lixo, no lixo, gente, a roupa suja no lixo, me perdoem, a roupa suja no cesto de lavar, o lixo no lixeiro. Vocês viram como eu me atrapalhei aqui? Mas tudo bem, faz parte. Eu consegui corrigir, consegui contornar. Então, assim, e também era só para ver se vocês estavam atentos na minha fala, se eu não estou falando muito, já comenta aí, ó, eu entendi quando você falou, né? Mas agora você pode dedicar um pouquinho de tempo para fazer alguma coisa que você realmente goste, um hobby, iniciar talvez uma profissão nova, algo que te dê um novo ânimo, né, para a vida, para que você, sim, sinta o momento do ninho vazio, mas que isso não te paralise, não te trave a ponto de achar assim, agora meu mundo acabou, sabe? É aquela coisa assim, ó, é importante você se permitir sentir aquela emoção do síndrome do vazio, mas ele é igual a um luto. Ele tem dia para começar e dia para terminar. Sim, tudo, né? Tem fases e são fases, são momentos. A gente sim precisa se permitir, assim como a Cleide falou, né? Tipo, de você recarregar bateria. Você precisa ter esse tempo para que isso aconteça, mas não pode se estender para além daquilo, porque daí acaba virando uma situação mais grave. Então, assim, sim, se permita, sim, eu vou sentir, sim, é importante você se permitir sentir as emoções, não engula as suas emoções. E o mais importante é você saber que você educou o teu filho no caminho do bem. Em Provérbios 22:6, ele nos traz um ensinamento que eu gravo para toda a vida, porque no colégio das minhas filhas, quando elas estudavam, era um colégio religioso, e ele falava assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará do caminho. Aí eu pergunto, essa síndrome, esse teu sentimento que você está sentindo hoje, ele é a síndrome do ninho vazio, de ficar o quarto vazio, de ter uma cama vazia, né? Não ter a casa ficar em silêncio, ou é o desespero que você não conseguiu educar o seu filho no caminho que ele deve andar? Saber que ali você não tem mais controle, que você precisa soltar esse controle, e daí? Reflita isso. Qual é o teu sentimento? É o desafio de soltar o controle ou o desafio que está desesperada, que acha que o teu filho não vai dar conta
que teu filho não está preparada? Quem é você nesse momento? Qual é o teu sentimento? Por que você está sentindo isso? Ou se é realmente um sentimento de ver a casa vazia. E está tudo bem. Só que esse sentimento, ao mesmo tempo, ele precisa ser o quê? Restaurado por um novo sentimento. Uau! Que lindo, meu filho! Tudo que eu ensinei para ele está acontecendo. Ele está preparado para ir para a vida. Está seguindo pelos caminhos do bem. Está pronto para seguir. Então, isso é o que eu digo. É fácil? Não, eu já passei duplamente por isso. Eu sei como é isso. Mas depois tu também percebe que o sossego da casa também é bom, que eles estão num ritmo mais acelerado, que a gente já está num ritmo diferente. Tem o aceleramento, mas é um ritmo diferente. Sabe? Não é mais a mesma agitação, a mentalidade é outra. Então, filhos também têm prazo de validade dentro de casa. E isso você precisa trabalhar desde que os seus filhos são pequenininhos. Saber que eles vão seguir. E isso é normal. Comum é ficar dentro de casa. Normal é eles seguirem para a vida. E não existe nada mais gratificante para uma mãe é que vê os filhos seguindo a vida, seguindo fazer o que precisa ser feito, aquilo que é para fazer, eles dando conta do recado. E mesmo que você ache, talvez, que eles não estão preparados, porque a gente, por mais que você prepare, você tenha ciência de que você os preparou, esteja consciente, tipo, eu preparei eles. Eu acho que, mesmo assim, a gente sempre vai ficar com aquela sensação que eles não estão prontos, né? Mas, no momento que você soltar a rédea, se você realmente ensinou o caminho da retidão, como dizem provérbios, você vai te surpreender. É aquela coisa assim, ó, quando você olha para o teu filho, você pode até sentir uma insegurançazinha. Mas muitas vezes, trazendo bem rapidinho, tem uma analogia que eu amo, que é o... esqueci o nome daquele... do bicho que voa e ele anda com galinha, mas não é galinha. Esqueci agora. Não. O gavião, o... Pois agora. Gente, agora. Eu vou ficar devendo já pesquisa aí, já comenta aí o nome conta a história, isso. Que deixa quem está nos assistindo colocar, porque nem eu tô sabendo. Então... Isso não estava no script. Ó, você viu? A gente escreve, mas tem coisas que vêm... foge, que vem e que eu gostaria de trazer. Eu trago muito o exemplo dele. Ele é um animal que ele voa e ele... Quando os filhos estão no ninho, tá? Os filhos acham que não estão prontos para voar. Mas ele, como mãe, como pai, ele conhece o filho que tem. E ele sabe quando ele está pronto. Quando ele está pronto. E o que eles fazem? Mesmo sem o filho nunca ter voado. Joga para fora do ninho. Joga para fora do ninho. Será que você, mãe, tem coragem de jogar o seu filho para fora do ninho, mesmo nunca ter voado? Uau, agora para fechar, a Cleide me traz um... Mas, gente, ainda não me veio o nome do animal. Sabe que bote lá pra gente, eu conheço essa história, mas eu também não consigo? Não vem aqui. Então, a gente quer saber de vocês. Coloca aqui qual é o nome desse animal, porque eu não estou lembrando, tá? Mas reflita. Será que você está realmente pronto para soltar o controle, confiar na sua educação e botar o teu filho para voar? Uau! E é assim que a gente vai encerrar, né? Mas antes disso, se inscreva no canal, curta, envia para outras mamães que estão precisando jogar o filho fora do ninho. E semana que vem tem mais. Se você está gostando,
nunca esqueça de já apertar o sininho e se inscrever também. Um beijo. Beijo no coração e até a semana que vem.